E aí, alunos, voltamos com a nossa aula 3.2 aqui da nossa mediação tecnológica. Vamos revisar primeiro o assunto da aula de hoje, que falava sobre governo e sistemas de governo. Vamos ver aqui comigo? Vamos lá? Muito bem, pessoal. O que nós falamos na aula de hoje sobre esse assunto? Primeiro, a gente conceituou sobre o que seria governo e sistemas de governo, né? Mas primeiro a gente precisa saber o que seria o governo, o que significa governo. Bom, o governo é um elemento transitório do Estado. O que significa isso, galera? Significa que o governo, ele não é permanente, ele vai mudar conforme as eleições, né? Até a parte eleitoral, a parte de transição dos governos. Então, o governo ele é um elemento transitório, ou seja, ele muda, né? E geralmente esse grupo que está no comando, porque o governo é um conjunto de pessoas, né? Não só na pessoa do presidente da República, mas um conjunto de pessoas que está administrando o Estado, né? Então, assim, esse conjunto de pessoas é que comanda as ações do Estado. E o governo, ele vai mudando, né, conforme a legislação eleitoral, conforme a Constituição de cada país, ele vai mudando de tempos em tempos. No caso do Brasil, como é que isso ocorre? Ocorre de 4 em 4 anos, não é mesmo? Então, o governo, ele muda. O Estado, ele é uma entidade permanente. O governo não, tá certo? Bom, então o Estado, gente, o que seria então o Estado? O Estado ele é administrado pelo governo, como eu disse para vocês, um conjunto de pessoas, não é só o presidente, não é só os ministros, né? Mas o conjunto deles e que esse Estado ele só existe porque ele precisa ter o comando, né? Então, o Estado ele denomina sobre uma nação, ele só existe porque também precisa-se que haja uma nação, um conjunto de pessoas que tem identidade própria, que fala a mesma língua, né, que tem uma série de questões em comum que vão estar dentro deste determinado território que a gente vai chamar de Estado, né? Então, essa nação é um povo que tem elementos comuns compartilhados. Que elementos são esses? Elementos sociais, elementos culturais, né? E que vive quase sempre sobre este território. Então, dificilmente você vai ver um Estado sem um território. Para que ele possa existir, há de se ter um território, não é mesmo? Uma região geográfica em que esse povo vai estar ali e que o Estado vai ser esse ente maior, mas que há de se ter também uma liderança, um governo que administra esse Estado, ok? Entenderam aí a diferença entre Estado e governo? Muito bem. Aí a gente falou sobre formas de governo, sistema de governo e o regime de governo. Então, para a gente diferenciar isso daí, nós temos que entender que formas de governo, sistema de governo e regime de governo são coisas diferentes. Então, a gente começa aqui pelas formas de governo. Há outras, a gente está falando aqui de um sistema ocidental, a gente não está falando de todo mundo, né? A gente tem várias outras formas de governo, mas aqui a gente vai se atentar aos modelos ocidentais, certo? Então, a gente tem aqui a república e a monarquia, que são as formas mais comuns de governo no Ocidente, né? São duas maneiras diferentes de visão de Estado e visão de governo. Então, a gente tem a república, que é posterior à monarquia. A monarquia é muito mais antiga do que a república. A república veio como uma reação à própria monarquia. A gente tem aqui como sistemas de governo duas formas mais comuns, que é o presidencialismo e o parlamentarismo, que são maneiras também diferentes de governar, mas que são muito interessantes dentro das suas perspectivas, né? O presidencialismo é a forma de sistema de governo do nosso país, o Brasil, né? O parlamentarismo, a gente tem duas maneiras diferentes de parlamentarismo, né?
E como regime de governo, a gente tem a democracia e o totalitarismo. Ou seja, o totalitarismo seria uma maneira ditatorial de governar. A democracia é um modelo mais eficiente e eficaz que nós encontramos até agora para a sociedade, né? E a gente preza para que a democracia sempre prevaleça diante do totalitarismo, ok? Muito bem, pessoal. Então, tá aí a nossa revisão da aula de hoje. Vocês viram aí que são vários detalhezinhos que vão construindo a nossa ideia sobre governo, sobre sistemas de governo, sobre maneiras de governar. E a gente vai dar um tempinho aqui, um time, para vocês fazerem as atividades e daqui a pouquinho a gente volta para a correção, tá certo? Encontro vocês, então, daqui a pouco. E aí, galera, voltamos aqui com a nossa correção de conteúdos da disciplina de Sociologia. Eu aqui, professora Elisângela, estou aqui com vocês para a gente tirar essas dúvidas da aula de hoje, que foi uma aula muito interessante, não é mesmo? A gente entender como funciona um parlamento, a gente entender como funciona um sistema presidencialista, a gente entender o que é essa esfera política maior, é muito bom. Por quê? Porque a gente consegue ter a dimensão de quão complexo é, né, essa administração, esse equilíbrio das forças políticas. Por isso que a gente vê, às vezes, as coisas acontecendo, não consegue entender o que está acontecendo, por que determinada instância funciona desse jeito, por que a gente tem um parlamento, por que a gente tem... por que a democracia é um conjunto de forças ali que estão se degladiando, porque é assim, a natureza deles é assim, ok? Então, gente, vamos aqui para entender a nossa atividade e chamar a atenção de vocês de que nós já estamos no final da aula 3, seguindo para a aula 4. Né? A aula 4 a gente vai destrinchar melhor esse conteúdo, né? A gente vai explicar um pouco mais sobre a democracia, que é um dos regimes de governo do nosso Ocidente, porém a gente chama a atenção de vocês para o seguinte, que a democracia é o que mais está presente dentro dessa configuração de estados que nós conhecemos na atualidade. Inclusive é a que mais a gente defende como um regime que se aproxima mais das liberdades das pessoas, que busca essa liberdade, melhor do que outros que ainda, né, não conseguem abarcar esse equilíbrio. É difícil. Democracia também tem os seus defeitos. Mas na aula 4 a gente vai falar melhor sobre isso, tá certo? O que eu quero falar para vocês antes da gente corrigir a aula é que vocês precisam estar atentos ao nosso cronograma de aulas, né? E também a nossa atividade extraclasse. Vocês já sabem, né, que no final da disciplina vocês devem entregar um trabalhozinho para os nossos professores presenciais e que vai valer nota para vocês. Que trabalho é esse, professora? É a atividade extraclasse e que vocês vão produzir um mapa mental sobre os assuntos propostos da nossa disciplina do terceiro ano. Tem várias opções que vocês podem escolher para produzir o mapa de vocês, tá certo? E dentro do mapa de vocês podem estar construindo essa ideia geral dos assuntos que lhes interessaram e que vão ajudar vocês também a estudar para a prova, tá certo? Então, gente, fiquem atentos, vejam os conteúdos que vocês querem, vocês têm a liberdade de estar fazendo em casa neste momento, né, que nós estamos passando de pandemia. Então, vocês vão estar fazendo aí a atividade em casa, enviando para os nossos professores, aliás, para os professores de vocês também, e vocês vão ter, então, a nota, né, que vocês precisam também para fechar a média de vocês, tá certo? Então, fiquem ligados, nós estamos indo para a aula 4, daqui a pouco a gente tem as avaliações, então é uma disciplina que vai passar rapidinho aí, vocês precisam estar atentos a isso. Beleza? Combinado? Então, vamos aqui para a correção de atividades. Vem aqui comigo, prestando atenção em cada questão, né, gente?
Por que que nós cometemos tantos erros ao responder uma questão, né? Por que que na hora a gente lê uma coisa, aí quando você vai corrigir, você vê que errou, você fala assim, gente, era uma coisa tão besta, como foi que eu errei? Porque não prestou atenção, gente, não leu com atenção. Às vezes uma questão precisa ser lida 1, 2, 3 vezes para você entender bem o seu contexto, tá certo? E principalmente entender o que ela está pedindo de você. Porque esse é um grande erro que a gente comete, de não prestar atenção no que a questão está pedindo, tá bom? Então vamos aqui para a questão 1, vamos ler juntos aqui para a gente ver as alternativas, tá certo? Levando em conta a diferença doutrinária entre formas de Estado, formas de governo e regimes de governo, assinale a alternativa que corresponde à forma de governo, né, adotada na Constituição Federal de 1988. Sábado de vocês, é sábado de todos nós, que essa é a última Constituição que nós temos, né, depois da redemocratização do Brasil. Quando que aconteceu, gente, a redemocratização do Brasil? Logo após o final, né, da ditadura militar. Então, a gente tem aí a Constituição Federal que determinou, que delimitou, então, a nossa forma de governo que o Brasil adotou. Então, vamos ver as opções aqui? Primeiro, federação, seria a forma de governo. Foi o parlamentarismo? Foi a república? Foi o presidencialismo ou a confederação? Você pode ver aí que tem palavras semelhantes, né? Que podem nos confundir com a questão do presidencialismo e o parlamentarismo. Então vamos ver aqui qual é a questão correta? Muito bem, forma de governo nossa, que nós adotamos aqui no Brasil é a república, né? A república, que é bem diferente, né, do parlamentarismo. O presidencialismo também é uma forma adotada no Brasil, mas é outra modalidade, não é a mesma coisa que a forma de governo, certo? E nós também somos um país federado, né? Federação. Cada estado tem a sua autonomia para algumas coisas, ok? Então, a forma de governo adotada na última Constituição, que a gente chama de Constituição Cidadã, é a República, ok? Muito bem, vamos para a próxima pergunta, número 2. O Brasil tem adotado, né, uma lacuna aí, como sistema, presta bem atenção, pessoal, aqui, ó, como sistema de governo. Não é forma de governo, é sistema. Assim, a atividade executiva está concentrada na figura do presidente da República, que ao mesmo tempo é chefe de governo e chefe de Estado. Preencha a lacuna com as alternativas, com uma das alternativas corretas abaixo. Bom, a pergunta está mostrando uma coisa muito simples aí para vocês, né? Que é o sistema de governo em que é centrado, né, na presidência da República, o qual esse presidente ou essa presidente, ele acumula duas funções, que são o quê? Chefe de governo e chefe de Estado. Cara, gente, por favor, né? Tá muito fácil. Vamos ver as opções aqui? Letra A, o socialismo. Letra B, o presidencialismo. Letra C, o parlamentarismo. D, o autoritarismo ou o E, nazismo. Gente, aqui a gente vê que eles misturaram um pouco de forma de Estado e sistema de governo, né? Por exemplo, socialismo, nazismo são formas de Estado, né? Sistema de governo, forma de governo, a gente tem aqui, ó, parlamentarismo, né? Então, vamos ver aqui, essa função em que acumula uma única pessoa acumula duas funções, é o parlamentarismo, gente? Não é. É o presidencialismo. Esse é o modelo adotado pelo Brasil depois da última Constituição. Nós temos a gente elege o presidente da República,
que vai acumular duas funções, que é o chefe de governo e o chefe de Estado. Diferente do parlamentarismo, por quê? Porque aqui vai ter a figura do rei ou da rainha como chefe de Estado e o primeiro-ministro como o chefe de governo, ok? Entenderam aí a diferença? Muito bem, vamos aqui para a próxima pergunta do Enem. Vamos lá. Um povo que depende do governo para se manter vivo é como um cordeiro que depende do lobo. Vocês já viram que partiu de uma crítica aí, né? Bom, a partir da análise do contexto apresentado acima, ou seja, está aqui a imagem, né? Aqui o governante dando aqui, né, algumas alternativas para o povo faminto, né? Você percebe aqui que estão com o prato na mão, o povo faminto, esperando do governo que leve para ele as soluções para os seus problemas, certo? Bom, isso é uma crítica, né? A partir da análise do contexto apresentado acima, pode-se inferir que, letra A sociedade é independente do governo quando há projetos sociais de transferência de renda? Será? Letra B. O povo não necessita do poder público para resolver os problemas da sociedade. Também já é outra, né? Outra contradição aí. A permanência da desigualdade social mantém o povo subjugado a um Estado paternalista? Vocês acham que é isso, pessoal? Letra D. O povo confia em um governo paternalista, pois este é comprometido com o bem-estar social? Bem complicado, né, galera? Letra E. Os benefícios sociais são importantes para o povo viver sem auxílio governamental? Essa aqui também está bem contraditória, essa resposta. Vamos ver aqui qual é a resposta correta? É a letra C, pessoal. A permanência da desigualdade social mantém o povo subjugado a quê? A um Estado que a gente chama de bonzinho, né? Que está fazendo benefício para o povo. Por que que é tão importante para alguns lugares, alguns países subdesenvolvidos, eu manter o povo preso a esses benefícios? Porque eu vou manter o povo cativo. Eu consigo manipular o povo pelo estômago. Ou seja, as pessoas numa desigualdade social, numa pobreza intensa, elas vão aceitar tudo que vier lá de cima. Elas não vão se revoltar, não vão discordar do governo, porque para elas o que está vindo lá de cima está bom, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que a desigualdade social é uma coisa boa para a sociedade. E é péssima, porque mantém o povo sempre dependente do Estado. E não é para ser assim, né? Tem que ser um outro tipo de relação, ok? Muito bem, vamos aqui para a nossa última pergunta do dia, que é pedir para que vocês expliquem o que é república, já que é o regime que nós vivemos no Brasil, não é isso? Uma república. Bom, gente, a república ela se opõe à forma monárquica, como eu já expliquei para vocês. A monarquia é anterior à república, ela veio antes da república e ela manifesta rejeição aos governos aristocráticos e oligárquicos, né? Essa ideia de elite, que só elas governam, né? Que não há benefício para o povo. E nela os presidentes e os primeiros ministros normalmente são eleitos, principalmente essa ideia de sucessão, de eleição, é muito importante para a República, porque há, então, a possibilidade de ter um poder que não seja centralizado e muito menos que só seja aquele mesmo grupo que esteja no poder. Então, a ideia é ser um sistema que há essa autonomia de mudança, beleza? Bom, gente, então tá aí, ó. Nossas perguntas eram essas, tá aí as respostas, as nossas reflexões. Espero que vocês tenham gostado e aprendido, principalmente aprendido a diferenciar as coisas. Presidencialismo é uma coisa, parlamentarismo é outra, república, monarquia, né? E formas de Estado, né? Socialismo, nazismo, né? Tudo
tem uma diferença aí para que vocês possam entender. Na dúvida, professora, fiquei com dúvidas, não entendi? Volta na nossa aula, reveja, veja as questões que você ficou com dúvida, porque aqui é assim, gente, vocês têm essa possibilidade de voltar e ver tudo de novo. Olha que coisa boa, tá ok? A gente volta então na aula 4 para discutir um pouco mais sobre esse assunto da democracia. Espero vocês e até lá!